Pronto, estamos gravando. Beleza? Então me digam, o que é que vocês têm de dúvida aí? Boa noite, Maria. O que é que vocês têm de dúvida aí no momento? O que é que tá pegando? Menina, essa aula de hoje em alguns momentos foi de arrasta pra cima. Por quê? Foi de arrasta pra cima, por quê? Tudo tem um motivo. Para a gravação aí. Brincadeira. Calma aí, caro. Criatura. Diga. As coisas ficaram confusas na minha mente. Que parte exatamente? Né? Porque assim, foi. Acho que essa é a primeira. Esse é o primeiro momento em que se conversa sobre a réa de uma classe que tem, né, subclasses e que cada subclasse tem uma especificidade, né? Então, só pra passar o olho aqui, deixa eu ver. Pronto, aqui, eu queria olhar isso aqui, ó, é, cadê onde é o zoom? Aqui. Que são as classes, né? É uma classe grande, que são os Aines, né? E, vamos lá. Dentro dos Aines a gente tem outras subclasses, né? Tem os não específicos e tem os não seletivos, na verdade, e os seletivos para COX-2. E, além disso, nós temos também os atípicos. Quem aí me diz agora qual o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais? Quem diz aí? Isso é importante, viu? Faz parte das coisas que eu conversei com a professora no final da última aula prática. Eu fiz uma perguntinha assim: Ei, pro, vem cá, o que é que você acha que o pessoal deveria reforçar, assim, estudar? Então, ela falou que esse é um dos principais pontos. Então, fiquem ligados, né? Deve cair alguma coisa aí Leima, sobre mecanismo de repete ação. aí, por favor. Opa, agora você quer que eu repita? Opa aí. Lógico. Falei de prova, todo mundo. Não, porque a pessoa faltou aula hoje, entendeu? Ah, de boa, de boa. Que pessoa? Você? Sim. Oh, meu Deus. Enfim, é. Uma das coisas que eu conversei com a professora, né, foi sobre. É isso, ela focou nessa parte. Foi sobre mecanismo de ação dos AINES, né? Qual é o mecanismo molecular de ação? O que é que acontece, né, quando o anti-inflamatório não esteroidal entra em contato com a enzima, né? Que mecanismo é esse? Que inibição é essa que acontece? Eu queria que vocês me contassem isso aí. Quem foi pra aula e aprendeu, quem já sabe de farmacologia, porque isso não é novo. Isso não é novo, né? Isso é de farmacologia, farmacodinâmica a gente vê, farmacologia integrada a gente vê. O mecanismo de ação Rapaz, dos AINES. pelo que eu me lembro. Hum. Pode falar. A Elida, acho que a Elida vai falar. Pode falar aí, cara, Ah, depois tá. eu falo. Não, é que pelo que eu lembro, se é isso que você está perguntando, eu lembro que tem uma hidroxila do resíduo de serina, se não me engano, né? Que ataca o grupo ácido. E aí isso meio que faz aquele rolezinho de acetilação, né? E aí acaba tornando irreversível, né? A parte da enzima. Pronto, mas isso aí acontece com quem especificamente? Esse é com salicilatos, né? Ou ácido Perfeito. acetil Com salicílico. ácido acetil salicílico apenas. A gente vai classificar isso aí apenas para para o ácido acetil salicílico. É o único AINE que a gente conhece, né, que faz essa inibição irreversível, certo? E por ser irreversível, aqui o bonitinho, ó, ácido acetil, na verdade, com ácido acetil salicílico. Aí ele vai se ligar, né? Cadê? Tem alguma fotinho aqui dele fazendo essa ligação, menina? Você tá apresentando? Oh, meu Deus. Tem que apresentar, né? Obrigado, Ana. Pronto. Agora eu tô apresentando. Esse slide aqui, né? Exatamente. Que acontece, né? A acetilação do resíduo de serina na enzima. E aí, por ocorrer essa acetilação,
esse grupamento aqui, que é o próprio ácido acetil salicílico, ele fica dentro lá, né, do bolsão da ciclooxigenase, desse bolsão aqui, tá vendo o bolsão da ciclooxigenase aqui é da COX-1 e da COX-2. E por ficar dentro desse bolsão, ele impede, né, a entrada do ácido araquidônico para ser convertido, né, nos futuros metabólitos. O que a gente mais foca, né, para o caso dos anti-inflamatórios são as prostaglandinas pró-inflamatórias. Né? A título de química farmacêutica medicinal, a gente não precisa nem ir para frente, né, falar quais são as prostaglandinas e detalhar exatamente isso. A gente só quer saber dessa interação aqui, entendeu? Então é por aí mesmo, Ícaro. Né? A diferença é o ácido acetil salicílico, ele faz essa inibição, né, 100% irreversível. Ele se liga na COX-1 e na COX-2 e inibe tudo. E vai fazer, né, com que isso leve a um padrão de efeitos adversos, inclusive, né, mais graves, né, principalmente por inibição da COX-1. Beleza? Ok. Beleza. Diga, Elida. Pode falar. Aí eu me lembro que ela falou muito do bolsão, né? Na COX-1, esse bolsão fica mais estreito, né? Isso. E por causa do tamanho do... Exatamente. de Essa figura aqui, né? Essa gravura que tem aqui, ó. Ele da mostra isoleucina, né? isso, ele mostra tanto a COX-1, né, o sítio catalítico da COX-1, onde o ácido araquidônico entra e é convertido para suas prostaglandinas, certo? No da COX-1 tem a presença dessa isoleucina. E essa isoleucina, por ser grandona, né, tem uma parte lipofílica grande, ela vai gerar um impedimento estérico que impede o acesso a esse bolsão lateral, né, que tem resíduos de aminoácidos que também fazem ligações, né, com grupamentos ácidos, certo? Como aqui explica, né, que o resíduo fenilalanina, arginina e histidina fazem ligações de hidrogênio com cadeias de com uma porção de sulfonamida. Então, esse resíduo, por isso que a gente vê lá, né, quando a gente vai ver e falar dos seletivos para COX-2, a gente vê a classe dos sulidos, que os sulidos eles têm, né, esse resíduo de... Deixa eu só tirar o zoom aqui um pouquinho, gente, para eu jogar lá nos sulidos. Cadê eles? Tem os sulidos aqui. Cadê? Não é esse? Aqui o sulido, né, que tem essa porção da sulfonamida. Perfeito? Também aqui tem os seletivos, né, os coxibes, que fazem essa interação com esse bolsão lateral da COX-2. E justamente, né, por esse grupo fazer uma interação que é mais específica para a COX-2, isso foi, né, um desenvolvimento interessante para a classe dos ARNs por impedir que a inibição, na verdade, focar a inibição em uma isoforma da ciclooxigenase, que é a isoforma indutiva, né, a COX-2. Alguém sabe me explicar a diferença entre a isoforma da COX-1 e a isoforma da COX-2, né? Porque o que é que uma tem de diferente da outra? Que uma é não sei o que e a outra é não sei o que lá. E por que é mais interessante inibir uma do que outra? Alguém sabe explicar isso? Ícaro levantou a mão. Não, era uma dúvida, não era pra explicar isso não. Deixa só eu ver aqui, ó. Matheus falou que a COX-2 está associada à indução pelo processo inflamatório, perfeito, né? Então ela vai ser mais expressa pelo organismo depois que o organismo entender que está ocorrendo uma inflamação. Inflamação onde? Não sei. O organismo
vai entender que existe uma necessidade de produzir mais, né, enzima que a nível metabólico normal seria para produzir mais prostaglandinas, né? Produzir mais subprodutos da cascata do ácido araquidônico, né? Que aumentariam a sinalização, né? Aumentaria a resposta à febre, né? Aumentaria a resposta à febre, aumentaria essa resposta inflamatória, né? As interleucinas, perfeito. E a COX-1 ela é fisiológica. Como assim fisiológica? O termo correto é qual? É fisiológico? Tem certeza? Quem aí dá um outro lance nessa pergunta? É constitutiva? Constitutiva, perfeito. A COX-1 ela é constitutiva. Então ela é, na verdade, não só importante para padrões de inflamação. A COX-1 ela é importante para outras atividades no organismo, né? Para atividades que regulam, né, o funcionamento do organismo, também conhecido como homeostase. Então a COX-1 ela é muito importante para diversas outras atividades, e gerar uma inibição nela vai também gerar uma série de... pode gerar também uma série de efeitos adversos associados a interferência, né, em outros sistemas que não o sistema onde existe, né, necessariamente a inflamação. Quem pode me dizer qual é o principal efeito adverso desses AINES que são não seletivos, né, que eles também fazem inibição da COX-1? O principal, um só. Só que a professora falou que não pode dizer que é só induzido ou só constitutivo. Tem que dizer que um é mais que a outra. Sim, perfeito. Broncoconstrição? Não. Um efeito... seria gástrico? Oi, perdão? Ácido gástrico. Ácido gástrico? Problemas gástricos, né? Isso, acidez. Problemas gástricos, né? Principalmente no estômago. Porque, como o Matheus falou aqui, a COX-1 ela é produzida, né, bastante na mucosa gástrica para produzir prostaglandinas que regulam o funcionamento dessa mucosa gástrica. Então, se a COX-1 é inibida no estômago, por exemplo, a gente já tem uma suscetibilidade ao desenvolvimento do grande efeito adverso, que é muito comum para todo anti-inflamatório, né? Sempre que se fala de tomar anti-inflamatório, né, ao menos na clínica, se fala o quê? Não toma por muito tempo. Se tomar por muito tempo, a chance de você desenvolver um problema, né, de sangramento gástrico, de ulceração gástrica, né, desenvolver uma gastrite, algo assim, é maior. Por quê? Porque além desse grupo, além de existir essa inibição da COX-1, que é responsável pela manutenção da mucosa gástrica, existe, né, um outro fator, que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles em geral, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles em geral vão apresentar o que neles, né? Eles vão apresentar grupos que são de característica ácida, né? Quando a gente vai falar do que? Ácido acetil salicílico, ácido mefenâmico, né, substâncias parecidas com ácido acético, né, ácidos propiônicos, ácido salicílico, enfim. Tem outros aqui? Não, ácidos propiônicos, já falei, salicilatos, enfim. Então são todas estruturas químicas que apresentam ácidos orgânicos, né, que mesmo sendo ácidos orgânicos fracos, eles vão afetar, né, de certa forma a parede estomacal. Ela falou até que teve a modificação de esterificar para diminuir essa acidez. Sim, exatamente. A modificação para esterificar é essa aqui. Cadê? Essa aqui. Essa modificação feita pelo Hoffman, que ele conhece-se, né, o ácido salicílico, que ele é de origem natural, da Salix-alba, mas ele percebeu, né, durante os estudos, que existe um padrão de efeitos adversos muito grave,
né? Se vocês observarem aqui, a gente tem, né, de um lado a gente tem um carboxilato, né? Ou melhor dizendo, se a gente só esquecer dessa hidroxila aqui rapidinho, é a estrutura do ácido benzoico, né? É um ácido orgânico. E se a gente esquecer do carboxilato aqui rapidinho, a gente vê que é a estrutura de um fenol. Então são duas estruturas ácidas na mesma molécula, certo? Então por isso gera, né, gera uma potente inibição da COX-1 e também gera um dano tecidual muito significante, certo? Então essa alteração, né, que Matheus falou, que é a adição de um grupo acetil, né, essa esterificação do grupo fenol, que leva, né, a uma redução desse perfil, né, irritante dos salicilatos. Né? Que mais? Que mais que temos? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Eu lembro que alguém falou alguma coisa, né? A parte sobre a ligação com a COX, sobre o espaço que o fármaco entra. Não consegui entender muito como funciona. Então, me perdi naquela parte de COX-3 com paracetamol. Eu acho que a gente conversou, né, sobre o sítio ativo da COX. Se você quiser, eu posso até abrir o Paimol aqui, mas eu acho que isso pode até confundir um pouquinho, né? Onde é que o fármaco entra? Mas eu tava fazendo isso aqui mais cedo, até tava dando uma olhada, né, na ciclooxigenase, ciclooxigenase 1. Eu acho que era 1, ou era 2. Deixa eu ver se eu puxo aqui. COX-2, aqui, COX-2. Na COX-2 mutante interagindo com o fluoribiprofeno. Mas eu tava olhando no programa do computador, que é o programa que vocês vão aprender a usar na próxima unidade, no próximo módulo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui ele bem legalzinho. Cadê? Pronto, apareceu aqui. Eu não suporto usar esse esse coisa do... Cadê? Onde é que ele fica? Acho que esse aqui, não é não? Não, não. É menor. Também não é esse aqui. Esse aqui? Não vou conseguir achar não. Nunca lembro como é que mexe nesse programa aqui. O Paimol é muito mais prático. Não consigo ver não, enfim. Deixa eu puxar aqui a estrutura no Paimol que eu consigo mostrar pra você essa estrutura. Dá pra mostrar a enzima que é o local onde o fármaco vai entrar, né, propriamente dito. Ou será que no Protein Plus eu consigo ver? Acho que no Protein Plus dá pra ver também. 5JVZ. 5JVZ. Aqui. Esse programa é incrível, gente. Esse é um servidor maravilhoso. Aqui, fluoribiprofeno. Aí eu vou pedir pra representar como... Space Fill? Não. É isso aqui? Ah, aqui não tem a representação de superfície. Que triste. Ah, aqui, superfície. Achei. Proteína em cartoon. Acho que aqui dá pra ter uma noção mais ou menos. Tipo, essa aqui é a COX, né, propriamente dita, é a COX-2. E ela tem, né, várias cavidades onde estão presentes os seus cofatores, etc. E dentro da cavidade maior dela está presente, né, o fluoribiprofeno. O fluoribiprofeno, né, ele é um dos presentes na classe dos AINES, certo? E ele vai lá e vai fazer a interaçãozinha dentro do sítio ativo, tá vendo?
Isso é algo muito maneiro, né, que eu gosto muito de utilizar para estudar esses programas de visualização de proteína. E eu acho que isso aqui, ó, tá vendo o local mais, né, o sítio maior assim que tem dentro da Cox. Ele vai estar lá dentro, ó, escondidinho. E aí só dá um zoomzinho e a gente vê que ele se encaixa nesse bolsão. E aqui dentro ele vai desenvolver essas interações. Beleza? Que mais? Me perdi naquela parte do Cox 3, da Cox 3. Do paracetamol. Deixa eu puxar aqui. Cox 3. Lá no final, né? Pronto. Aqui. O que exatamente você não sacou sobre a Cox 3, né? Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante de dizer é que o mecanismo de ação tanto da dipirona quanto do paracetamol, ele não é um mecanismo de ação que vai ter como resultado uma ação anti-inflamatória, né? Quando a gente vai na emergência, por exemplo, e tomou uma pancada em algum lugar e aí inchou, né? Tá inflamado, você percebe um tecido inflamado, né? Ou então você tá com alguma lesão aí no lugar e tem uma lesão inflamatória. O pessoal vai te dar paracetamol para resolver aquela inflamação? Não vai, né? Vai te dar, né, principalmente se for uma lesão muscular, um cetoprofeno, né? Se for uma lesão inflamatória, obrigado pela pipoca, uma lesão inflamatória associada à inflamação, pode ser, associada a febre, né, o ibuprofeno, perdão. Então, o que se sabe, né, é que existe um provável mecanismo, né, que ainda não foi 100% comprovado, de que na verdade tanto o paracetamol quanto a dipirona interagem com a COX-3 para desenvolver os dois principais efeitos do paracetamol e da dipirona, que são dois. Quando a gente toma... É o quê? Diga, analgésico e antitérmico. Perfeito. Analgésico e antitérmico, né? Os dois são destinados a isso. Deixa eu ver. Era isso que eu estava sem entender, se o fármaco entrava no bolsão ou não. Agora eu entendi. Sim, o fármaco entra no bolsão. Ele vai chegar lá e vai desenvolver. Sempre que a gente fala de fármacos, né, interagindo com receptores, né, isso a gente vai falar, né, de transportadores, de receptores de membrana, receptores transmembranares, de receptores, né, de ácidos nucleicos também. A gente sempre vai falar do fármaco, na verdade menos de ácidos nucleicos nesse sentido, mas a gente sempre vai falar do fármaco entrando numa cavidade, né, dessa proteína, né, dessa enzima, e alcançando, né, locais onde vai desenvolver, né, uma reação bioquímica. Que reação bioquímica é essa? Né? Depende, pode ser uma reação em que vai gerar um substrato, pode ser uma inibição da enzima, né? Vai depender do que é esse fármaco, né? Mas no caso dos AINES, desses anti-inflamatórios não esteroidais, o principal mecanismo de ação deles é justamente ele entrar naquele bolsão, estabelecer interações, né, que caracterizam a inibição da enzima, né, a inibição da COX-1, da COX-2, ou no caso dos atípicos, da COX-3, né, e aí isso vai impedir que a cascata, né, do ácido araquidônico vá para frente. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Foi bem isso que não entendi. Qual seria o mecanismo de ação do paracetamol e da dipirona? Também não entendi a diferença da COX-3 para as outras. Bom, a COX-3, né? Deixa eu ver se tem aqui algo sobre a COX-3. Eu acho que não tem, não. A COX-3 ela é uma enzima que ela não está muito associada aos padrões de inflamação. Ela também está associada à regulação da dor e também associada à regulação
a regulação da temperatura corporal. Mas quando se inibe ela, você percebe que não tem um padrão anti-inflamatório igual ao das outras. E isso aí é normal no mundo dos receptores, né? Por exemplo, os receptores de serotonina. A gente não tem um receptor de serotonina, né? A gente tem várias isoformas desses receptores de serotonina. A gente tem receptor 5-HT1A, 5-HT1B, a gente tem o 5-HT2A, 5-HT2 não sei o que, 5-HT, 5-HT7, 5-HT não sei quanto, até, e são várias isoformas diferentes, e a depender da isoforma que o fármaco que eu estou desenvolvendo vai interagir, eu vou ter um efeito, né, um efeito farmacológico diferente. Por exemplo, né, vou puxar aqui na classe dos psicodélicos agora, um papo sobre psicodélicos para exemplificar isso. Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de pesquisar sobre a N-dimetiltriptamina, que ela sempre aparece aqui, né? Eu sempre jogo alguma coisa aqui dentro. A N-dimetiltriptamina, ela principalmente se liga e ativa os receptores de serotonina 5-HT2A, né? Assim como a maioria dos psicodélicos clássicos, né? São agonistas fortes desses receptores. Enquanto isso, né, quando a gente vai falar sobre antidepressivos que devem desenvolver uma atividade interessante, né, no sentido de melhora do humor e uma resposta serotoninérgica que é interessante para pacientes que precisam ser tratados quanto à depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos, às vezes, na maioria das vezes, é menos interessante a gente estimular o 5-HT2A, porque ele está mais associado a efeitos adversos do humor, do que o 5-HT1A. O 5-HT1A é um receptor que é foco para isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o que vai orientar qual fármaco eu vou utilizar é qual terapia eu preciso utilizar e qual é o receptor que eu preciso alcançar. Então, isso aqui que eu estou falando já serve muito para vocês, né, colocarem na cabeça, principalmente para o módulo que vem. O módulo que vem, vocês vão falar bastante sobre proteínas, sobre receptores, sobre isoformas, etc. Então, é muito importante ter a noção de qual é o alvo, né? Qual é a proteína a que eu estou destinando o desenvolvimento do meu fármaco? Qual é a proteína que eu quero inibir nessa terapia que eu vou aplicar no meu paciente? No fim das contas, né, quando toda essa conversa que a gente está tendo, né, sobre anti-inflamatórios, antibióticos, opioides, tudo isso vai se traduzir na hora da clínica, né, na hora que a gente tem um paciente que precisa de um tratamento, né? E aí, qual vai ser a escolha? Cabe a nós, farmacêuticos, terem o conhecimento, né, o conhecimento específico da química sobre isso, porque nós somos a categoria que estuda isso, né? Nós devemos nos apropriar desse conhecimento que nenhuma outra vai ter. Nenhuma outra categoria vai ter esse conhecimento. Beleza? Tragam mais. No momento já falei demais. Quero que vocês falem mais também. Ô, Cleiman, minha dúvida é sobre a nimesulida, não é algo muito específico, não. Na questão da estrutura. Por quê? A professora falou que alguns compostos, eles meio que mimetizam o ácido carboxílico, não é isso? O ácido araquidônico. Não, na estrutura mesmo. A estrutura, a parte ácida, sim, acaba sendo, tipo, trocada, né? Tem a parte das sulfonamidas. No caso da nimesulida, esse grupo nitro vai agir também como um sítio ativo para, tipo, um grupo farmacofórico? Não. Ou não? Não. Esse grupo aqui, o grupo nitro, ele não vai ter atividade farmacofórica interessante. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça quanto aos anti-inflamatórios não esteroidais. O grupo farmacofórico vai ser a parte ácida.
resumindo toda a aula que a professora deu, né? Em uma frase é: o farmacóforo é a parte ácida, porque vai ser ele que vai interagir com o resíduo de serina, né, e fazer aquela interaçãozinha. No caso do ácido acetil salicílico, uma inibição, né, uma ligação covalente, tornando a inibição irreversível. Nos outros casos, fazendo ligações de hidrogênio, né, e em alguns casos também, né, fazendo ligações eletrostáticas, e isso gera, né, uma inibição reversível, certo? Então, esse grupo nitro não tem função farmacofórica nesse sentido, tá bom? Tanto que vocês vão ver, entendi. né, nos demais, né, nos demais, também ainda falando de seletivos para COX-2, a gente tem os COX-CIBs, né? Os COX-CIBs, eles também apresentam um grupo sulfonamida, e esse grupo aqui, ele não vai, aqui ó, ele não vai ser, ele não vai ser, como é que eu posso dizer? Ele vai ser o principal farmacóforo, era isso que eu queria dizer. Você vê que num deles também tem a troca, né? A troca de não só ser de não só ser o sulfonamida. A gente tem uma troca, né, desse grupo. Se não me engano, esse grupo aqui é o metilsulfona. Isso, metilsulfona. Eu ia falar sulfona, mas é metilsulfona. Se fosse, né, 2 carbonos, etilsulfona, etc. E também tem o grupo carboxílico, no caso do luminacoxib. Entendi. É porque, tipo assim, na minha cabeça, a estrutura do nitro é muito mais próxima do ácido carboxílico do que, por exemplo, aquela da sulfonamida. Entendeu? Porque é basicamente como se fosse a hidroxila do grupo ácido carboxílico ionizado. E ainda assim continua ácido do mesmo jeito. Então, para mim, também seria um ponto farmacofórico, né? Deixa eu ver aqui. Na prova, ela cobra mais real o mecanismo. Deixa eu só voltar a fita aqui. Eu entendi, Ícaro, eu entendi. Mas, na verdade, o grupo nitro, ele não é muito parecido com o ácido carboxílico, não, né? Porque o ácido carboxílico, ele tem a ressonância, né? Mas ele só tem essa ressonância quando ele está ionizado. O grupo nitro, ele normalmente ele tem essas cargas, né? Essas cargas formais normal, né? No normal dele. Mas aí estabelece-se, né, um processo de ressonância e tal. Mas aí esse nitrogênio, ele, diferente do carbono da carboxila, ele não age como ele não age, né, como um local onde vai haver, né, um ataque, né, um local de menor eletronegatividade quando a gente compara, né, carbono e oxigênio, e quando a gente compara nitrogênio e oxigênio. Deixa eu ver o que o Matheus falou aqui. Na prova ela cobra mais réu o mecanismo. Cara, deixa eu lembrar aqui. Na minha prova, ela cobrou muito mais réu. Porque se for mecanismo você está dizendo é mecanismo de ação? Ou é mecanismo de reação? Mecanismo de reação difícil, né? Muito provavelmente não vai acontecer, né, de pedir para você fazer o mecanismo, não sei o que. O único que pode cair é o mecanismo das aloalquilaminas, né? Recomendo que vocês não esqueçam das aloalquilaminas que foram estudadas, né, antes do... Pera aí, rapidinho. Que foram estudadas antes da greve, né? No caso lá dos antineoplásicos, né? Os antineoplásicos, eles foram estudados antes da greve. E não esqueçam das aloquiaminas, por favor, viu? Ela não deve cobrar mecanismo de reação, não deve cobrar, mas a gente nunca sabe, né? Então, o único que ela poderia supostamente cobrar seria desse. Mas o que eu recomendo deixa eu até mostrar isso em vídeo aqui.
Acho que tá na aula 2. Aqui, antineoplásicos. Anotem isso e não se esqueçam. Pode cair na prova, tá? Pode cair na prova. Não se esqueçam desses aqui, ó. Cadê? Isso aqui eu já falei, né, em outras monitorias, que certamente vai cair uma questão de química verde, né? Certamente vai cair uma questão. Então estudem química verde. E cadê? Aqui, aloquiaminas. Lembrar que elas são derivadas, né, do gás mostarda, lá da Primeira Guerra Mundial, etc. E que ele vai fazer, né, essa interação com o DNA. Né? Ele faz a ligação que é cruzada dentro da fita, né, entre as fitas ou entre as hélices de DNA. Isso pode cair também. O que eu falei do mecanismo poderia ser isso aqui, mas eu também acho muito difícil dela cobrar. Mas o importante é vocês lembrarem o quê? A estrutura básica das aloquilaminas, ou melhor dizendo, a estrutura comum das aloquilaminas, que é esse... são 2 cloros, né, separados por 2 carbonos, um nitrogênio e a mesma estrutura, né, do outro lado. Um cloro, 2 carbonos, um nitrogênio. Beleza? Então, essas são as aloquilaminas. E o que elas fazem, né, é se ligar, em primeiro lugar, fazer esse íon. Como é o nome desse íon, meu Deus do céu? Pra eu não esquecer, rapidinho. Eu esqueci. Aziridínico, sei lá. Aziridínico, né? Íon aziridínico, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, íon aziridínico, muito bem. A formação do íon aziridínico, que aí forma esse ciclo, né, que é super instável, e aí esse ciclo ele vai se ligar às bases nitrogenadas do DNA. Então, isso aí é de extrema importância. Pode cair questão na prova, tá bom? Então, lembrem-se, né, dessas duas coisas. Tanto da estrutura, que é importante vocês reconhecerem essa estrutura, quanto a réa. Né? A réa só tem 2 coisas para falar. Né? Quando esse R, né, que está ligado ao grupo aloquiamina, quando esse R é menor, ele vai tornar, né, a estabilização desse par eletrônico do nitrogênio menor. Né? Então, vai ter menos lugar para esse par eletrônico se dissipar, tornando, então, a molécula mais instável, favorecendo, né, que ela seja mais reativa. Então, ela vai, né, provocar maior alquilação no DNA, né, gerando também, né, maiores danos às células saudáveis também. Né? E quando a gente fala de modificar, né, esse R, se fala, né, de colocar um fragmento nessa estrutura que permita a deslocalização desse par eletrônico, né, principalmente utilizando o anel aromático e outras estruturas que permitam a ressonância, né, desse par eletrônico, beleza? Então, não esqueçam disso aqui, quase certeza que vai cair em prova, tá? Ela não me falou, ela me falou que não ia cobrar uma canalização. Foi isso mesmo, já li. Rapidinho. Essa é uma ótima pergunta. Você acha que pode cair o que sobre química verde? Não. Sobre química verde, olha, o que certamente vai cair, né? Eu acho que é muito difícil não cair. Deixa eu voltar para o local do slide. O que certamente vai cair, gente, é falar de fator E. Fator E e economia de átomos. Né? Esses dois certamente caem. Esse aqui, ó. No ano passado teve uma questão com essa tabela aqui. Teve uma questão com essa tabela e foi tiro e queda, né? Foi perguntando assim. Eu falei isso em outra monitoria, né? Tipo, um enunciado, né? Inicialmente falando assim, não sei o que, as indústrias produzem muito resíduo, dananana, e aí
no final foi tipo assim: por que que a indústria farmacêutica produz tanto resíduo, né? Na verdade, por que que o fator E da indústria farmacêutica é tão alto, né? Foi essa a pergunta. Aí a resposta, né, claramente é: quanto maior a produção de resíduos, maior o fator E. Por quê? Porque o fator E ele se dá, né, pela quantidade de resíduo gerado por cada quilograma obtido. Aí a explicação, né, o porquê da coisa é você dizer assim: a indústria farmacêutica, né, é diferente da indústria da química fina, é diferente da química pesada e das refinarias de petróleo. A indústria farmacêutica ela vai atuar, né, com a elaboração de moléculas orgânicas altamente refinadas, né, com reações de química orgânica altamente complexas e que nem todas são de alto rendimento, né? Por exemplo, quando você quer produzir, deixa eu puxar aqui uma molécula qualquer. Eu acho que deve ter uma molécula nesse slide aqui. Aqui. Quando você quer produzir uma molécula tipo essa aqui, que é do peixileno, né? Perdão, essa molécula aqui que é gerada depois da reação desse grupo, eu acho que é antraceno? É antraceno? Não lembro não. São vários nomes para esses anéis de aminoácidos, esses anéis benzênicos. E gerou essa aqui. O que é que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai precisar partir desse produto, mais a reação com esse aqui, mais outro solvente, e formar, né, um interciclo, né? No método clássico, né, se obtinha, né, 67% de produto, né, ou seja, um rendimento de 67% em 4 horas de reação. Ou seja, é bastante tempo e você tem, né, os outros 33%? 33%? Os outros 33% de resíduo, de subproduto. E quando a gente vai, né, escalando essa ideia, né, para quantidade de reações necessárias para a produção de um reagente orgânico super complexo, né, de um reagente orgânico não, perdão, de um fármaco super complexo, como por exemplo o docetaxel, né, você precisa, né, partir de diversas etapas na química orgânica que vão necessitar de energia, de pessoal e de reagente, né, e de equipamento para tudo isso. Então, isso gera custo, né, e no final das contas gera muito mais resíduo do que produto no fim das contas, né? Esse eu acho que é o principal que certamente deve cair. Outro pode ser sobre a economia de átomos. Eu não lembro, eu acho que teve uma questão com correlação, tipo correlacionar o número da coluna, né, com o que estava sendo descrito, né? Se era economia de átomo, se era deixa eu ver, se era síntese segura, não sei o que. Então, o que pode cair, eu acho que vai ser principalmente esses dois, né? Economia de átomos, com esse cálculozinho que eu acho que não deve cobrar. Fator E, que foi o que eu acabei de falar. Esses aqui, né? Todos esses aqui de baixo, que são associados a segurança, né, em todo o processo. Né? Segurança em todo o processo, como assim? Né? Utilizar reagentes seguros, né? Utilizar... fazer produtos seguros, né, pouco tóxicos, utilizar solvente que seja seguro, né, e outros materiais que são necessários para atingir, né, essa síntese final, mas que eles sejam de certa forma seguros também. E o que mais? E claro, né, eficiência energética, porque energia é dinheiro. Energia é dinheiro. Sendo dinheiro, então, não só isso, né? Isso é uma preocupação para a indústria, mas energia, se ela não for utilizada de forma responsável, né? Isso vai gerar, né, certamente um impacto ambiental, né, quanto ao consumo energético muito importante.
E nós sabemos, né, que as indústrias, não só a farmacêutica, né, a indústria de petróleo, a indústria a indústria dos derivados de petróleo, enfim, a indústria, ela é giga responsável pelos impactos, né, no ambiente. Então a química verde, ela é importante nesse sentido de buscar alternativas que gerem menos impactos, né? Utilização da catálise e tal. Então como é que eu posso dizer? Esses conceitos, né, e esses princípios da química verde, eles são importantes como um todo, não só para a química farmacêutica, para a química no geral. Então, é importante vocês estudarem, mas eles acabam caindo no senso comum de quem se preocupa com o meio ambiente, no fim das contas, né? Se você se preocupa, né, com o futuro do planeta Terra, você se preocupa com química verde, no final das contas. Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Podem perguntar, né? O que é que eu acho que pode cair na prova, né? Eu lembro algumas coisinhas. Cadê? Todo mundo morreu? Diga, diga. Sobre AINES, no slide 19, ela fala também sobre os ácidos enólicos. Eu fiquei com dificuldade de identificar o grupo farmacofórico O grupo enol. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui, cadê? Não, aqui salicilato, tá no início, né? Cadê? Ácido acético 19, não foi? Slide 19? Aqui, ácido enólico. Pronto. Então acho que é porque eu tô com um slide do semestre passado. Mas é um que ela coloca a classificação dos não seletivos, aí ela coloca um slide que tem 5 estruturas. Tem a dos salicilatos. Manda um print pra mim no... Manda um print pra mim no WhatsApp? No WhatsApp que eu abro aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim. Não, aqui não. Acho que não tem esse aqui não. Será que é esse aqui? Acho que esse aqui, né, não? Isso, é isso. Eu tô me acabando de falar com o microfone fechado. Não, de boa, de boa. Bom, o grupo enólico, cadê? Aqui, o grupo enólico é esse aqui, ó. Aí, pera aí, rapidinho, eu vou precisar espirrar. Não vou não. Passou. O equilíbrio cetoenólico, né, ele é estabelecido. Deixa eu ver se tem uma gravura melhor do que essa aqui. Eu acho que o outro slide estava melhor. Cadê? Tava lá embaixo. Aqui. Grupo enol. Enol, né, é quando você tem um álcool que está, né, ligado ao mesmo carbono, que está ligado a uma ligação dupla, né? E aí, baseado nisso, você tem a possibilidade da formação de um enolato, né? Esse grupo enólico, ele tem característica ácida, porque no final das contas, esse hidrogênio aqui ele pode cascar fora, para que, principalmente, né, quando essa ligação dupla aqui sobe, né, depois que essa ligação dupla sobe, forma uma ligação dupla com oxigênio e esse H vai se embora, né? Então cadê? Mas nesse caso aí o farmacóforo seria a sulfonamida, né? E não o enol. Olha, nesse caso eu tenho quase certeza de que é o grupo enol. Eu acho que o grupo enol ele se comporta como mais ácido do que a sulfonamida.
Ô, Cleiman, Diga, meu eu bem. lembro que ela falou, eu estava até estudando a primeira aula dela hoje. Eu lembro que ela falou que Hum, na ausência dos grupos carboxílicos, hum, no caso a sulfonamida, ela estando presente, ela seria o grupo farmacofórico. hum. Que ela também tem característica ácida, mas o grupo enólico aqui também tem. Eu posso dar uma olhada aqui no Marvin, gente. Deixa eu desenhar aqui Eu, pra ver quem é o pKa. eu fiquei com dúvida por isso, porque eu lembro também que ela Uhum. falou que o grupo ácido seria a metilsulfonamida. Mas aí a metilsulfonamida, né, seria para os cadê? Para os aqui, ó, para a metilsulfonamida, né, no caso dos inibidores seletivos. Ah, tá. Deixa eu voltar lá pro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nisso aqui. Você falou o que aí? Volte aí. Aqui, ó. Foi o que a gente falou mais cedo, né? Mais cedo quando a gente estava falando dos inibidores seletivos da COX, né? Que a sulfonamida é o grupo ácido presente aqui. Então ele vai principalmente se comportar como o grupo farmacofórico. Só dar uma desenhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no pK aqui. É o que eu anotei É, da Pelo que tá aula, foi que ela aparecendo falou que, aqui, o tipo, grupo enólico ele tem uma ionização muito mais considerável. Na verdade, no próprio Marvin, ele já avalia que a sulfonamida ela não vai se ionizar nessa situação. estranho, porque na aula realmente ela falou que uma característica desses ácidos enólicos é a presença do cetonol na molécula, mas aí ela falou como que eram os primeiros AINES sem ácido carboxílico e que possui metilsulfonamida como grupo ácido. Tipo, ela colocou o cetonol como uma característica da molécula, mas focou como a sulfonamida como ácido. Inclusive, deixa pra eu não pagar de mentiroso pra vocês. Eu anotei aqui também, viu? Que na nimeso, viu? Diga. Na nimesulida, o grupo farmacofórico é a sulfonamida. Eu anotei na nimesulida. Agora, Sim, nos mas isso a gente já coxibes, debateu. Sim. nos coxibes, o grupo ácido, que seria a sulfonamida, mas não coloquei não anotei se era farmacofórico. Era o grupo farmacofórico. O que a gente falou foi o quê? Foi que nos AINES, né, os principais grupos, na verdade, os principais grupos que serão considerados como farmacofóricos vão ser, né, os grupos ácidos. Por quê? Porque vai ser principalmente a terminação que vai permitir aquele reconhecimento, né, inicial da molécula pela ciclooxigenase. Qual é o principal substrato da ciclooxigenase nessa cascata aqui que a gente está debatendo, né, sobre a inflamação? O ácido araquidônico, certo? O ácido araquidônico ele tem qual propriedade? Ele é um ácido carboxílico que tem uma cadeia carbônica gigantesca. É uma cadeia carbônica, né, com ligações insaturadas, etc. Tem uma cadeia grandona. Então, isso faz parte, né, do reconhecimento das ciclooxigenases, né, dela para, entre aspas, né, para ela enxergar a molécula ela precisa, né, ter no mínimo um grupamento ácido. O que eu quero mostrar aqui para vocês, eu acho que não está mostrando. Deixa eu mostrar minha tela toda aqui, rapidinho. Mas aí realmente eu não. Aí vou ficar devendo um pouquinho para vocês. Eita. Diga, Isabela. Não, tranquilo. Muito obrigado. Entendi. Mas vocês podem ver aqui no próprio Marvin, né, que segundo o próprio Marvin, quem é destacado como
principal grupo ácido na molécula é a hidroxila do grupo enólico, né? Justamente por causa do equilíbrio cetoenólico, né? Isso aqui, né, é uma ligação que vai ser ionizada, né, num pKa mais baixo, né, considerando os pKa's dos ácidos orgânicos, é um pKa de 5,06. Cadê? Aqui, ó. É essa curva azul grandona no meio. Então, é um grupo ionizável importante. Mas, se lhes foi informado que seria sulfonamida, eu acredito que vai ser a sulfonamida. E se acontecer de a gente botar sulfonamida na prova e aí ela corrigir dizendo que está errado? Amiga, aí realmente não é uma situação em que eu possa né, intervir. Porque se ela disse uma coisa em sala, então vai ser um tema que vocês vão debater sobre algo da aula dela. Mas o professor também erra. O monitor também erra. Isso é verdade, né? Sim, então, sim. na terça-feira vocês podem perguntar, né? Falam que viram, né? Sobre o pKa do grupo e que na verdade essa sulfonamida ela não tem ionização considerável, etc. E houve uma pergunta aí, né? Terça tem aula? Tem aula. Eu não acho que vai ser atividade remota, não. Eu acho que ela só vai liberar a aula prática. Eu acho que não vai ter prática. Mas eu acho que vai ter teórica, viu, gente? Vai ter, não? Ela disse que vai ter uma atividade. Não, ela não vai dar aula na terça, não. Ah, entendi. Entendi. O que eu entendi, né, quando ela me explicou na sala de aula, eu perguntei, né, se teria. Ela falou que só teria a aula ela falou que teria aula na terça, teria um negócio na terça, mas que nas aulas práticas não teria. Diga, Maria Luísa. Eu perguntei para ela quarta-feira na minha aula prática. E aí ela disse que terça-feira teria aula sim, que só não vai ter as aulas práticas na próxima semana. E que o que está marcado como remoto é a atividade extra e não a aula. Sim, mas ela disse que a última aula que ela deu foi hoje. Agora terça vai ter atividade. Vai ser uma Mas atividade. não é remoto, é atividade. É isso aí. Eu tenho quase certeza de que ainda vai ter coisa na aula. Ô, Cleima, eu perguntei hoje para a professora e ela falou que não ia ter aula, que ia ser só uma atividade remota e que ela ia até tentar botar na segunda-feira para a gente conseguir adiantar. E aí a gente entregaria na quinta-feira até meio-dia, parece, alguma coisa assim. Mas ela falou que não ia ter aula. Não ia ter atividade em sala de aula, no caso, não ia ter nada em sala de aula? Nada, ela deixou claro e ainda falou que era bom pra gente estudar. Falou isso. Ela falou isso pra mim também, mas o que me soou foi que era só referente às aulas práticas, né? Que não ia ter prática essa semana. Ponto. Na dúvida, vamos mandar um e-mail para ela. Vamos de e-mail, né? Se existiram informações conflitantes, vamos de e-mail. E-mailzinho padrão. Eu entendi assim que não ia ter aula, mas ia ter atividade. Mas talvez eu tenha entendido errado também. Né? Também eu posso ter entendido errado também, porque ela me disse isso e eu também entendi que ia ter alguma coisa na sala, mas vai ter atividade, mas ela falou que ia ser remoto, ela não falou que a gente ia ter que ir pra aula, entendeu? Vai ter atividade, a atividade permanece, porém não tem aula, foi o que ela disse hoje, em sala de aula. Pronto, entendi. Então, perfeito. Eu acho que ainda é super válido só chegar e perguntar, né? Não custa nada. Não machuca perguntar. Enfim, gente. Tema vencido aqui. Vamos para mais um tópico. O que mais vocês têm de dúvida, de pergunta?
Cleber, eu queria te perguntar uma coisa aqui. Saiu daqui da página, peraí que eu vou perguntar. Peraí. Maria Luísa, né, frisou aqui que teria aula sim, que inclusive constava em cronograma. Novamente, acho que existem, né, informações conflitantes e não custa nada a gente perguntar, tá bom? Então, vamos perguntar depois aí a professora se vai ter, se não vai ter, tá bom? Viu, Cleber? Eu me lembro que numa das monitorias, você falou alguma coisa sobre cair aquelas subfamílias da CIP, e eu não me lembro, assim, Como assim? Da da CIP CIP, 216, CIP 3 a 4? acho que sim, é da CIP P450, que são divididas em superfamílias, subfamílias. Sim. Como é que pode cair? Olha, sinceramente, não é do foco da química farmacêutica a nível de graduação. Focar em qual é a CIP para qual coisa, né? Porque se a gente for ver, né, as CIPs, né, principalmente as CIPs da superfamília 1, 2 e 3, elas são focadas no metabolismo de substâncias exógenas, né? E por isso, né, também são CIPs que são muito polimórficas. Já quando a gente vai falar das CIPs, né, 4 para cima, são CIPs mais focadas em substâncias endógenas e por isso são mais possuem menos, né, polimorfismos. Então, o que a gente pode debater aqui para falar sobre enzimas do citocromo P450 é falar que as enzimas do cromossomo P450 são as principais enzimas envolvidas nas reações de fase 1. Né? E as reações de fase 1 são as que a gente já conversou também, né? Hidroxilação aromática, hidroxilação alifática, que mais? N, O e S desalquilação, né? Essas são reações de oxidação. Que mais? Reações de redução, né? Que mais? E reações de hidrólise, né? Então, além disso, não existe uma necessidade de se aprofundar em qual é o substrato, né, de cada CIP, porque as CIPs são famílias de enzimas, né, vastas, né? Você tem as duas principais que a gente e é muito complexo. E as duas principais que a gente conhece, né, por serem as mais estudadas, e também são duas das mais polimórficas, né, que geram problemas de metabolismo, né, quando existem polimorfismos interessantes, são as CYP2D6 e CYP3A4. Né, essas duas enzimas elas são responsáveis, né, pelo metabolismo de se for botar aí no número mais... Existe um número mais acurado do que isso, mas elas são responsáveis, né, pelo metabolismo, né, de 90% dos fármacos que nós conhecemos. Né? Então, o que a gente precisa lembrar é só que elas são mais envolvidas na reação de fase 1. Na reação de fase 2 vão ser as transferases. É isso que precisa lembrar a título de prova de graduação de química farmacêutica. Elas não são o nosso principal foco agora. Beleza? Ok. Obrigada, Cleima. De boa, de boa. E aí, gente? Mais dúvida? Eu acho que o que eu vou mostrar aqui, né, a vocês sobre algo que eu já comentei com vários colegas, né, aqui a estrutura do ácido araquidônico, né, que eu falei, sobre como é que se dá, né, esse estudo da relação estrutura-atividade e tudo mais.
Deixa eu pegar aqui a partir de quem? Aqui. A partir de salicilatos, que tem né, esses slides, né, com informações super específicas. Vou dizer para vocês, anotem e estudem esses quadradinhos, tá bom? Anotem e estudem esses quadradinhos. Por que, Cleiman? Por que? Nossa, me parece uma informação tão, né? Mas cai em prova. Cai em prova e cai num nível bem específico. Poxa, Cleiman, mas isso não parece, né, um monte de informação solta assim? Mas isso aqui tudo é derivado de estudos sobre bioisosterismo. Como assim, né? Lembram lá que no bioisosterismo, né, a gente tem a troca de grupos, né, para formar séries homólogas? Isso a gente já veio observando desde o primeiro módulo, né, quando o Castilho mostra pra gente aquela atividade, né, dos opioides baseado na substituição que ocorre em cada no carbono 3 e no carbono 6 dos opioides. Pois é, aqui também esse estudo é super viável, né, super importante. Então, eu recomendo muito que vocês deem atenção para esses quadradinhos e que revisem bem, porque cai, tá bom? Que mais? Isso aqui a gente já falou. Aí, também, aqui embaixo vai ter o quê? O grupo alfa-metil do ácido carboxílico melhora a atividade anti-inflamatória e reduz os efeitos adversos. Por quê? Porque esse grupo vai interagir, né, com uma parte do bolsão hidrofílico e vai melhorar a estabilização da enzima na sua forma inibida, né? Vai melhorar o posicionamento do fármaco nesse bolsão hidrofílico. Ou hidrofílico não, perdão, gente, lipofílico, né? Bolsão lipofílico. Então, como é a própria REA, né, o estudo de REA, são questões, né, específicas do estudo de cada classe, de cada subclasse de fármaco. Então, foi o que eu falei, né, já tem um tempo. Infelizmente, isso acaba tornando, né, essa avaliação ligeiramente decorebson, né? Fica ligeiramente decorebson. Mas o que facilita a coisa é que tem alguns desses aqui que só tem uma informação importante, né? Tipo essa aqui, essa segunda área lipofílica que é não coplanar com anel aromático que está ligado ao grupo farmacofórico, né? Essa não coplanaridade aumenta a atividade, né? Então, são características específicas do estudo da relação daquela estrutura, né, com a atividade. Então, estudem esses quadradinhos aqui, eles podem cair em prova legal. O que mais? Esses quadradinhos aqui, né? Deixa eu ver. É tudo aberta? Não é tudo aberta. Na maioria dos momentos, né, essa prova vai ser aberta. Mas ela não vai ser 100% assim aberta, não. Ela vai ter, eu acho que, se eu não me engano, vou tentar lembrar aqui de minha prova. Se eu não me engano, a minha prova do ano passado teve uma questão sobre artigo, né? Ela costuma colocar questão sobre artigo, sim. Mas teve uma questão sobre essa REA dos anti-inflamatórios 2023.2. Uma questão assim sobre os anti-inflamatórios, que era um quadro, né, um quadro bem grande, e aí mostrava um anti-inflamatório, né? Tipo, um ácido, deixa eu ver, um ácido mefenâmico. Aí ela pedia assim: identifique, né, o grupo farmacofórico, né, e circule ele. Aí depois de identificar o grupo farmacofórico, depois disso você ia lá e tinha que dizer qual era a subclasse, né? Então,
Dizia subclasse, bonitinho e tudo certo. Deixa só eu... acho que não tenho mais nada para apresentar aqui, né, gente? Não sei. Enfim. Vou deixar aqui mais um tempinho que é bom que aparece o chat de vocês. Deixa eu ver. Para identificar isso, né? E também teve outra questão sobre grupos, sobre anti-inflamatórios, né? Que aí essa questão sim buscava destrinchar, né, sobre esses quadradinhos que eu falei aqui para vocês, né? De que eu acho que teve uma que caiu assim sobre essa coplanaridade, né? Teve outra que caiu sobre esses salicilatos, né? Então pode muito bem cair isso aqui, viu? Pode muito bem cair. Aí você tinha, né, que relacionar a classe com essa característica da réa. Tipo assim, então é tratado usado para tratar dor, inclusive a dor menstrual. Quem são os principais desses, né? Fenamatos, né? Derivados, né, do ácido mefenâmico, que são inicialmente derivados do ácido acetil salicílico. Então, é uma questão, e é uma questão que vale uma nota. Mas, claro, isso aqui quem está falando é o Clayman do ano passado, né? Assim, e também é o Clayman do ano passado que não lembra tanto das coisas